Já tá tudo pronto aqui, tá? Tá bom. Boa noite, gente. A gente vai fazer primeiro uma revisão bem pequena assim, na matéria. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper a qualquer momento, só ligar o microfone, digitar. E depois a gente vai passar para o estudo dirigido. Alguém tem alguma dúvida inicial, assim? Vocês me interrompem, então. Acho que não tem dúvida. Pode passar, Gabriel. Você quer dividir como essas apresentações aqui, ó, Rafael? Você quer fazer metade, metade? Como é que você quer? Eu falo essa parte do sistema nervoso central e depois você fala a próximo, depois eu falo a próxima. A gente pode dividir por Tá bom. título. Então, a gente primeiro trouxe umas coisas básicas assim do sistema nervoso central, né, que vai ser a estrutura e a função dele. E o sistema nervoso central ele vai ser dividido entre o cérebro e a medula espinhal. Então, a parte externa da medula espinhal vai ser composta por uma substância branca e ela vai ser responsável por comunicar, para fazer a comunicação entre o cérebro e os membros, né, através de axônios que vão ser organizados em vias aferentes e eferentes. As vias aferentes vão transportar informações sensoriais dos órgãos para o sistema nervoso central, então vai levar informação externa para o cérebro, e as vias referentes vão ser a resposta disso, né? Então vai ser comando do sistema nervoso central para os músculos e as glândulas. Pode passar, Gabriel. Aí a massa cinza da medula espinhal vai ser a parte. Sim, a gente vai disponibilizar o slide e o material todo a gente vai disponibilizar. A gravação também A fica massa. disponível para vocês. Isso. A massa cinza da medula espinhal, né, vai ser a parte interior e ela vai ser composta por corpos celulares de neurônios. Então, não é neurônio exatamente, é o conjunto de corpos celulares. E aí vai estar localizado no centro da medula. Vai ser responsável pelo processamento de informações sensoriais e coordenação de respostas motoras, incluindo os reflexos. E também vai ter, então vai ser esses neurônios os neurônios que estão na medula espinhal, que vão ser os neurônios que coordenam o movimento voluntário dos músculos. Então, chega a informação e aí na medula espinhal e aí coordena o movimento voluntário. Pode passar. Já o cérebro, né, ele vai ser o órgão central do sistema nervoso, então ele que vai controlar tudo no nosso corpo. E ele, ao contrário da medula espinhal, ele vai ser a massa branca vai ser interna e a massa cinzenta vai ser externa. A massa branca, né, vai ser composta, ela vai ser chamada assim porque ela é composta por axônios mielinizados. E essa mielina vai ser branca, então são fibras nervosas cobertas por uma substância chamada mielina. E isso vai ser importante, né, porque a mielina ela facilita a transmissão de informação, então ela faz a informação ser mais rápida. Então vai ser responsável pela transmissão de sinais rápidos entre diferentes áreas do cérebro, assim como entre o cérebro e a medula espinhal. Tudo isso por causa dos axônios mielinizados. Já a massa cinza, né, que vai ser exterior, ela vai ser formada principalmente por corpos celulares dos neurônios, assim como na medula espinhal, dendritos e células glias, que são células de apoio. A gente vai falar um pouco delas depois. E ela vai estar envolvida no processamento de informações e é a principal responsável por funções cognitivas, sensoriais e motoras. Você quer falar agora ou você quer que eu continue? Pode ser, se quiser. Vou fazer esses aqui, depois você faz o... São quantos slides aqui, você lembra? De cabeça? Acho que são 15. Eu faço mais uns 6 aqui e você faz o resto, pode ser? Tá bom. É... É... Tá bom, pode ser então. Entendi agora. Não, problema não. Sistema nervoso periférico, né? Então a gente tem aqui os nossos nervos cranianos e espinhais. A gente tem 12 pares de nervos cranianos que se originam no encéfalo, né? Então na nossa cabeça. E tem funções como olfato e visão, né? Então esses nervos ele transmitem informações visuais e olfativas, por exemplo. E tem 31 pares de nervos espinhais que começam na coluna vertebral e conectam a medula espinhal com várias partes do corpo. Então faz essa ponte com as nossas extremidades corporais.
Células e estruturas neurais, a gente tem aqui as células gliais, tá? Que são células não neuronais, então são corpos celulares, né? Que desempenham funções no sistema nervoso e, né, oferecem suporte, nutrição, proteção e isolamento aos neurônios. A gente tem aqui como exemplo os astrócitos, que produzem suporte estrutural e dão nutrição para os neurônios, os oligodendrócitos, que formam a bainha de mielina no sistema nervoso central, né? Essa bainha de mielina é importante para isolar os axônios e acelerar a condução dos impulsos nervosos, uma coisa que a gente vai ver chamada condição saltatória. E aqui a gente tem também as células de Schwann, que são muito parecidas com os oligodendrócitos, mas eles essa célula atua no sistema periférico, né, nervoso periférico, que também forma a bainha de mielina, só que ele não se encontra no cérebro. Gabriel, só A gente para tem os gânglios também. só para falar rapidinho do sistema nervoso periférico, que eu esqueci de colocar, mas, gente, ele é dividido entre dois sistemas, tá? Que é o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Aí, o sistema nervoso simpático vai ser de luta ou fuga, vai ter quando vai ter gasto de energia, né? E o sistema nervoso parasimpático vai ser quando a gente tá relaxado. E é isso. Depois eu acrescento Eu lá vou que eu colocar esqueci. isso nos slides depois. Depois eu ponho lá pra Tá gente. bom. Vou continuar aqui, tá? Aqui a gente tem os gânglios, que são estruturas localizadas fora do nosso sistema nervoso central, tá? Eles são grupos de corpos celulares neuronais. Então é um grande emaranhado de corpos celulares neuronais, tá? Eles fazem integração e processamento de informações sensoriais e motoras. Então são partes do nosso sistema nervoso que fazem essa integração, né, e processamento de informações sensoriais e motoras e redistribuem para o cérebro também, em algumas situações, né? Aqui a gente tem os neurotransmissores e sinapses, tá? Neurotransmissor é qualquer substância química que transmite sinais entre neurônios e outras células. A gente tem alguns exemplos aqui desses neurotransmissores. Eles são importantes porque eles que permitem que ocorra essa transmissão de informações, tá? Aqui a gente tem GABA, fala-se mesmo GABA, né? É o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, diminuindo a excitabilidade neuronal. Então o GABA é basicamente um neurotransmissor que impede a transmissão de informações, ele para as transmissões. Glutamato é excitatório mais comum, então ele é a contraparte, né, do GABA, ele faz o trabalho contrário. Então ele propicia a transmissão de informações, e a acetilcolina, que é importante para a contração muscular e também funciona como neurotransmissor em várias sinapses do nosso sistema nervoso. A acetilcolina, gente, vocês vão ver que na musculatura ela tem um papel muito importante, porque ela vai sinalizar a contração muscular, e também tem outras funções no cérebro também, como neuromodulação. Aqui a gente tem as sinapses, que são os locais de comunicação entre os neurônios, onde tem a transmissão de impulsos nervosos, né? Sinapse é basicamente onde ocorre mesmo, né, a transmissão entre dois neurônios de informações. E aqui a gente tem dois tipos, né? Sinapses químicas e elétricas. As químicas são mais comuns no nosso corpo, né? E são transições que ocorrem com liberação de neurotransmissores para um neurônio pré-sináptico e que se ligam a receptores pós-sinápticos, iniciando uma resposta. A sinapse química, gente, ela é mais lenta, tá? Mas ela é mais comum no nosso sistema nervoso. E a sinapse elétrica, ela é feita de conexões diretas, tá? Então, em vez de transmitir a informação com uma substância química, com um íon, vai transmitir com carga elétrica direta, né? Isso é importante em algumas partes do nosso cérebro para integrar informações. Aqui a gente tem os potenciais de repouso e de ação. O potencial de repouso é a diferença de potencial elétrico através da membrana de um neurônio em repouso, tá? Isso é a carga dos nossos neurônios, tá? Essa carga ela fica no potencial de repouso em 70 mV negativo, né? Menos 70 MV, e é mantida pela ação da bomba de sódio e potássio. Essa bomba, ela sempre, por regra, vai transportar 3 íons de sódio e 2 de sódio para fora da célula e 2 de potássio para dentro. O potencial de ação, né, é uma
uma mudança muito brusca na voltagem da membrana, e aí esse potencial de ação ele vai ter uma variação de mais ou menos 100 milivolts, né, de negativo 70, menos 70 a mais 30. Essa condição soldatória, que eu tinha falado antes, ocorre só em axônios mielinizados, né, porque os espaços entre as bainhas de mielina vai fazer com que o impulso pule de um nódulo para o outro. Então, nesses intervalos, vai acontecer o salto mesmo de uma carga elétrica, né? E essa carga elétrica vai se propagar mais rápido em função disso, porque ela pulasse mesmo no caminho. E aqui, mecanismos de ação e resposta neural. Aqui a gente tem a ação dos neurotransmissores, que são liberados pelos terminais axônicos de um neurônio pré-sináptico e se difundem pela fenda sináptica para se ligar a receptores na membrana do neurônio seguinte. Tá? E aqui a gente tem o processo de liberação, né, que é quando o potencial de ação atinge o terminal pré-sináptico, os canais de cálcio, né, e aqui tem esse Ca2+, que é uma indicação do íon de cálcio específico, né, que a gente está falando aqui. Esse 2 é para indicação da carga dele, né, então ele tá 2 vezes eletronegativo, e a partir da passagem dos íons de cálcio, vai ter a fusão de vesículas, que vai liberar os neurotransmissores da fenda sináptica. Então, o cálcio ele é um regulador para a neurotransmissão também. Falando agora um pouco dos receptores, né? A gente vai ter o receptor ionotrópico, e quando ele for ativado, o receptor ionotrópico, como diz o próprio nome, né, gente, ele vai ter a ver com os íons. Então, quando ele for ativado, vai abrir canal iônico, e aí vai permitir a passagem desses íons, e a passagem desses íons vai gerar um potencial de ação no neurônio pós-sináptico, porque vai mudar a carga elétrica, né? Já o receptor metabotrópico, ele vai iniciar uma cascata de sinalização intracelular. Isso vai poder alterar a excitabilidade do neurônio e modular a resposta a outros neurotransmissores. Então, basicamente uma cascata de sinalização é que o ionotrópico, por ele ser com íon, ele vai ser, o potencial de ação, por exemplo, é tudo ou nada. Então, vai ser uma resposta ali e acabou. Já o receptor metabotrópico, ele tem mais a ver com a sinalização química, então ele vai permitir que tenha uma diferença de potencial, às vezes maior, às vezes menor, e não necessariamente uma coisa ou outra. Então, vai ser possível ter uma resposta modular, né, que diferencia. Pode passar. Rapidinho. Não, tem aí. Posso falar daí. Então, eu coloquei esse quadro, né, para ter essa diferenciação. O receptor ionotrópico, ele vai ser um canal iônico e ele vai abrir com a ligação do neurotransmissor. Já o receptor metabotrópico, ele vai ser um receptor ligado à proteína G. Então, a proteína G vai estar lá, e aí o receptor metabotrópico vai ser como um segundo mensageiro. Então, a resposta que ele envia é como se fosse um segundo mensageiro, é isso mesmo. Tipo, tem uma informação, e aí depois vai o receptor metabotrópico. O mecanismo de ação do receptor ionotrópico vai ser a abertura direta de canais iônicos, né? Então, vai alterar rapidamente o potencial da membrana elétrica. Já o receptor metabotrópico, ele vai ativar a proteína G, e aí vai ter a cascata de sinalização que eu falei. A velocidade de resposta do ionotrópico é rápida e do metabotrópico é lenta. A função, né, do receptor ionotrópico, ele é uma modulação rápida da atividade neuronal, então, por exemplo, dor precisa ser uma informação rápida. Já a modulação de funções celulares mais amplas e duradouras é o receptor metabotrópico, e vai ser coisa que precisa ser mais lenta mesmo, como o humor, a memória, então processos mais lentos que não precisam ser comunicados rapidamente. Acho que é isso. Efeitos de estímulos, né? Quando os neurônios vão produzir os potenciais de ação, que tem uma amplitude constante, né? Não muda, precisa ter aquela amplitude, porque segue o princípio de tudo ou nada. Então, é o seguinte, né? Tem um limiar, a célula vai estar a menos 70 milivolts. Aí tem um limiar, que é menos 55. É menos 55, né, Gabriel? Só para confirmar. Então, menos 55. É Aí quando menos atinge esse 55, sim. limiar, aí quando atinge esse limiar, aí vai até mais 30 milivolts.
e aí vai ter o potencial de ação. Então, sempre tem que acontecer isso, não pode ser modulado, é tudo ou nada. Ou vai atingir o limiar e ter o potencial de ação, ou não atinge o limiar e aí não tem potencial de ação. Já o potencial graduado, ele vai ser bem mais tranquilo em relação a isso, né? Ele vai ser uma alteração na polaridade da membrana e ele vai poder variar em amplitude, em duração. Ele vai ser, ele vai ser dependente mesmo da intensidade do estímulo. Então, se é um estímulo grande, né, ele vai ter uma amplitude maior. Se é um pequeno, vai ter uma amplitude menor. Não é tudo um nada, entendeu? E eles vão ser importantes para a integração de informações sensoriais. Se a soma dos potenciais graduados atingir o limiar, aí pode surgir um potencial de ação. Caso contrário, o neurônio vai permanecer em repouso. E quando também tem o potencial de ação, que é tudo ou nada, a célula precisa ter esse repouso, né, para ela poder se recuperar. Já o potencial graduado, por ele não atingir o limiar, não tem esse potencial de repouso. Só se atingir o limiar e aí virar o potencial de ação. Gente, vocês ficaram com alguma dúvida até aqui? Alguma coisa que vocês acharam que precisa explicar de novo? Antes de a gente passar para a próxima sessão, a gente pode fazer uma tirar dúvida aqui. Então, eu fiquei com dúvida porque hoje o Santiago comentou que a dor, na verdade, é um receptor mais lento. Ele falou exatamente isso na aula de hoje, que os receptores da dor, eles são de um modo lento, que até chegar, né, ao cérebro e comunicar que você está sentindo a dor, ele não é tão rápido assim. Aí a Rafaela falou uma coisa diferente, aí eu fiquei em dúvida em relação a isso. Posso ter confundido, então. Vou dar uma pesquisada. Eu achei que era. Lembro de ver em algum lugar que era um estímulo rápido, né? Mas eu posso ter confundido. Depois eu pesquiso e trago pra vocês, tá bom? Tranquilo. Eu acho que tem aquela coisa dos neurônios rápidos e lentos, né? Então a gente tem uma sinalização de dor instantânea e depois uma que é mais lenta e mais duradoura. Mas a gente dá uma olhada mesmo. Eu acho que tem essa. Não sei se você lembra, Rafael, dos neurônios que transmitem essa informação mais rápido e outros que são mais lentos, mas dura mais. Eu acho que pode ter sido isso. Eu tava lembrando do. Pode ter uma diferença, né? Porque eu tava lembrando de que eu acho que dor tem que ser potencial de ação. Não necessariamente qualquer dor, né? Mas uma dor muito forte. Mas eu vou dar uma pesquisada. Aí eu trago pra vocês. Mais alguma dúvida, gente? Acabou, né, Gabriel? Agora o serviço dirigido. Aham, eu só tô esperando para ver se alguém tá com alguma dúvida para poder trocar os slides aqui. Uhum. Acho que tá tranquilo. Ninguém me falou mais nada. Eu vou falar então, o pessoal acha que tá com vergonha. Pode falar, pode falar. Então, eu fiquei em dúvida também sobre qual a importância do cálcio, assim, né? Porque a gente entende, né, que o Na sai, o K entra, o potássio entra e tudo mais, mas o cálcio, qual seria, assim, a função, assim, do cálcio, como que ele funciona? Porque eu vejo o cálcio aparecendo em várias, né, coisas que eu li, mas eu não entendi muito o que ele faz exatamente, né? Eu fiquei em dúvida. Quando a célula, né, ela é negativa, ela tem muito potássio dentro dela. E potássio é um dos íons, acho que é o íon mais negativo ou um dos íons mais negativos que tem. Então a célula é muito negativa, é menos 70 milivolts. Quando acontece o potencial de ação, o cálcio vai ser responsável pela despolarização. Então, quando abre o canal de cálcio, né, o cálcio é positivo, ele é um íon positivo. Então, é ele que vai causar a despolarização, é ele que permite que tenha essa diferença de carga dentro da célula. Então, ela vai ficar mais positiva, entendeu? Por isso que ele é importante, porque sem ele não tem potencial de ação. Deu pra entender? Entendi, Rafaela. Obrigada. Nada? Mais alguma dúvida, gente? Gente, eu vou trocar os slides aqui, mas se aparecer dúvida, vocês podem parar, tá? Qualquer momento. Levantaram a mão. Pode falar. Helena, você não tá bom? Lívia também? Não, Lívia saiu. Acho que foi sem querer. Oi, oi. Oi. Tá com uma dúvida, Helena?
É porque o que acontece? Eu tô no Tô trocando a computador e aí eu tentei apresentação. falar, Que slide só já deve que abrir. Já. mudou a configuração, enfim, eu tive que vir pelo telefone. Você falou que é através do cálcio que acontece a despolarização, só que eu achei que era pelo sódio. Eu achei que o cálcio ele fazia com que as vesículas de neurotransmissores foram abertas, sejam acopladas na membrana, e aí com isso elas se abrem e conseguem liberar para outro neurônio, né? Ali na fenda, no intervalo, né? Entre o terminal e o próximo neurônio da sinapse, eu achei que era por isso, não por causa da despolarização, igual você falou agora. Gente, tá dando pra me escutar? Acho que deu uma atrasada no meu áudio 1 hora e ficou tudo confuso. Mas tá dando pra me escutar? Antes de eu responder. Não entendi direito essa última parte que você falou, mas sim, o sódio ele vai ser. Tanto o sódio quanto o cálcio, os dois são positivos. E existem os dois canais na célula, né? Então o sódio também precisa abrir o canal para poder também entrar o íon de sódio, para assim poder ficar mais positiva a célula. O cálcio, a diferenciação dele com o sódio é porque ele forma vesículas, né? Então, neurotransmissores entram na vesícula a partir do cálcio, né? E aí vão ser liberados na fenda sináptica, mas os dois causam despolarização. Não sei se foi bem isso que você ficou em dúvida. Ah, não, entendi. Obrigada. Nada. Gente, dei uma pesquisada rapidinho, depois vou pesquisar melhor, mas sobre a dor, igual eu falei, né? Quando a dor é aguda, então é uma dor muito grande, é sim um processo rápido, mas existem também um processo de dor lenta, então o processo de inflamação, quando a dor é um pouco menor, então é um processo mais lento. Porque o cérebro tem diferentes vias para comunicação, né? Então pode ser tanto um quanto o outro. Não sei se o Santiago deu um exemplo em específico e tal, mas pode ser um processo rápido, sim. Somente em momento de, igual eu falei, né? Luta ou fuga, um momento que precisa de uma resposta imediata ali. Você já está estressado, num ambiente estressado. Gente, vou apresentar agora o estudo dirigido. E, de novo, se tiver alguma dúvida, pode interromper. E é isso. Peraí que eu não tô conseguindo passar. Ah, consegui. Então, agora verdadeiro ou falso, né? A parte mais externa. Calma aí, gente. Vou tentar diminuir aqui o negócio. A parte mais externa da. Ih, tá aparecendo pra vocês, né? Calma aí, isso não vai atrapalhar. Tirar. A parte mais externa da medula espinhal pode ser descrita como constituída por substância branca. Isso vai ser verdadeiro, igual a gente falou, né? A parte externa é constituída de massa branca e a interna vai ser constituída de massa cinza. A medula espinhal vai ser responsável por estabelecer a comunicação entre o cérebro e os membros por meio de axônios que vai ser organizados em vias aferentes e eferentes. Que, igual eu falei, aferente leva dos órgãos, né, para o cérebro e eferente do cérebro para os órgãos. O cérebro humano parece conter menos áreas corticais das que foram sugeridas por neuroanatomistas um século atrás. É falso. O modelo que hoje é aceito e utilizado atualmente é que é passível de alterações com a descoberta de novas áreas. Então, não se sabe exatamente, sabe que tem mais áreas corticais, não sabe exatamente quantos, assim, mas teve descoberta de novas áreas. A gente sabe quantos tem, mas pode ser que haja mais. Mais de 50% do córtex cerebral fica oculto no interior de sulcos. Isso é falso, né? Os sulcos e os giros vão ser estruturas e a função dele é aumentar a área de superfície dentro de um determinado volume do cérebro, ou seja, né? Ele vai compactar as estruturas cerebrais para poder ocupar mais coisa em menos espaço. Mas vai continuar preservando a sua funcionalidade. E a distribuição de giros e sulcos vai ser igual para todo mundo. Astrócitos são essenciais para a fabricação da bainha de mielina. Isso é falso, né? A bainha de mielina ela vai ser produzida por oligodendrócitos no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico vai ser produzida pelas células de Schwann.
Os astrócitos vão ser células responsáveis por outras funções, como o suporte estrutural. Então, ela vai dar diferente tipo de suporte para as células, né? Vai ser, por exemplo, nutrição, estrutura. Aí ali tem um exemplo, né? O astrócito dando estrutura para uma célula, enquanto o oligodendrócito e a célula de chá está formando a bainha de mielina. Na espécie humana, existem 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinhais. É verdadeiro, os nervos cranianos vão ser aqueles que se originam no encéfalo e os nervos espinhais vêm da coluna vertebral. A gente trouxe alguns exemplos, né? Geralmente eles têm a ver com processos sensoriais, como visão, audição. Eu posso ler essa parte aqui agora e depois a gente faz uma troca? Pode ser? Pode ser. Tá. 6. Alguns nervos craniais conduzem apenas informação sensorial. Essa é verdadeira, tá? O nervo olfativo, por exemplo, é um exemplo, o óptico e o vestíbulo coclear. Isso ocorre quando o nervo cranial só conduz informação sensorial, né? Então ele capta uma informação sensorial de um estímulo externo, né, e transmite para o cérebro. Nervo olfativo, que é do nosso nariz, né? Então para o nosso senso de para a gente poder sentir o cheiro mesmo, né? O nervo óptico para a gente poder enxergar e o vestíbulo coclear, que é para orientação e essa transmissão mais sensorial mesmo. 7, que é isso, musculatura esquelética sempre contrai como resposta ao neurotransmissor acetilcolina. Essa é verdade, tá? A acetilcolina é um neurotransmissor importante para contração muscular, que a gente falou mais cedo, tá? Aí nesse gráfico tá a medula, né, da nossa coluna, uma parte da nossa medula, e vocês podem ver que tem a contração muscular, né, acontecendo com a atividade da acetilcolina. Pode passar. Alguns axônios podem ter na espécie humana acima de 1 metro de comprimento. Essa é verdade, tá? A gente tem alguns axônios que são muito longos no nosso corpo. E esse... Eu tô desacostumada a passar. Não tem problema, não tem problema, tá de boa. É porque se eu for tentar agora, vai cair tudo. Não, tô tranquilo. É que tô desacostumada. Não, tá de boa. Então, aqui, ó, tem um axônio que conecta o pé com o vertebral e ele pode ter mais de 1 metro, tá? 9. Os gânglios se localizam sempre fora do sistema nervoso central. Pode passar, por favor. Essa é verdadeira, porque fazem parte do nosso sistema nervoso periférico e estão sempre envolvidos na integração e processamento de informações sensoriais e motoras. Que nem a gente falou mais cedo, os gânglios, eles são, né, emaranhados de corpos celulares fora sempre do nosso cérebro. A 10ª estava com pergunta repetida, né, então vocês podem olhar lá depois e não tem problema. 11. Potencial de repouso depende da bomba de sódio e potássio. Essa é verdade, tá? Esse potencial se dá da diferença dos íons, né, dos meios internos e externos da célula. Então, para ter esse potencial, tem que ter uma diferença entre os meios intra, né, que é dentro, e extracelular, que é fora da célula. E isso permite a sinapse, né, que contém essa diferença de potencial que vai ter a sinapse. Alguém levantou a mão, pode falar. Cara, então, eu não entendi por que o Santiago colocou essa pergunta, se hoje na aula ele também, e também em outra aula ele falou isso, né, que a bomba de sódio e potássio, ela não é responsável pelo potencial de ação e nem pela estabilização das células, mas sim os canais de vazamento que são responsáveis. E, tipo, ele falou isso em umas 2 aulas, e aí eu vi essa pergunta e eu fiquei, ué, gente... Como assim? O que ele tá querendo? Porque eu lembro que eu tenho 2 anotações disso, e eu até perguntei de novo na sala, porque eu li também no Gaza sobre isso. Mas acho que até a Helena levantou a mão, porque acho que ela estava nessa aula também junto comigo. Vou deixar ela falar aqui. Complementando a Fernanda, eu ia falar a mesma coisa, que em um dos materiais que ele disponibilizou pra gente na plataforma, que é um dos capítulos de um livro, diz exatamente sobre isso, que a bomba de sódio e potássio, ela não é responsável pelo potencial de repouso, porque ela por si só não conseguiria garantir isso, e sim os canais de vazamento. Gente,
Pra falar a verdade, só se ele deve ter mudado esse semestre e esqueceu de mudar o gabarito, então, tipo, deve ter sido alguma atualização dele e tal. Acho justo vocês perguntarem pra ele em sala, porque realmente esse é o gabarito, né, eu acho, do estudo dirigido. E foi o que eu aprendi também na minha época, que a bomba de sódio de potássio, ela vai ser essa força que vai atuar contra, né? Então, ela permite o repouso. E canal de vazamento é importante também, mas o que ele falava, né, é que não tinha força suficiente para só ele permitir que permitisse o potencial de ação. Agora, como tá falando do potencial de repouso, eu aprendi o contrário do que ele tá falando, mas acho que é justo vocês perguntarem para ele. Às vezes houve alguma mudança, né, e a gente não tá sabendo. Você sabe alguma coisa, Gabriel? Não, também não tô sabendo nada. Tipo assim, esse conteúdo que a gente tá passando para vocês foi o conteúdo que a gente pegou lá no primeiro período, entendeu? Ele passou o mesmo conteúdo, basicamente, né? Então, assim, pra gente poder, né, eu acho que é interessante que vocês, como a Rafaela falou, perguntem ao Santiago diretamente, se vocês tiverem a possibilidade. Eu posso mandar uma mensagem para ele aqui, para tirar essa dúvida também, mas tenham em mente, pelo menos, de que a bomba de sódio de potássio é importante, sim, nesse processo de transição neuronal. Pelo menos, tá? Então, essa, que nem está dizendo aqui, ela é uma força ativa, então ela é um tipo de transporte ativo, né? E mantém também, sim, esse potencial, né? Também importante. Mas eu vou tirar essa dúvida com o Santiago também. A função da bomba de sódio de potássio é justamente manter, né, o equilíbrio da célula, porque o tempo todo o canal de vazamento vai mandando diferentes íons e precisa manter a célula negativa, né, que é o equilíbrio dela. Então, não sei realmente, não foi a forma como a gente aprendeu, ele pode ter mudado. Aí o Gabriel pergunta, vocês também, se vocês quiserem tirar dúvida com ele. Mas é isso mesmo, manter em mente que também é importante, pelo menos se não for para o potencial de repouso, pelo menos o potencial de ação ele é. Pode seguir, gente? Não, tá tranquilo. Amanhã eu vou perguntar pra ele. E ele falou isso justamente no potencial de ação. Porque minha anotação tá bem embaixo até. E, tipo, ele falou em sala, e aí depois eu li no Gaza, né? No capítulo 3 do Gaza, que ele disponibilizou no Classroom. E tem essa mesma frase, né? Que a bomba não é responsável, que seriam sim os canais de vazamento. Mas amanhã eu posso falar com ele na sala também. Tem a aula de manhã. Mas no potencial de repouso ou de Nos ação? dois, na verdade. De ação, principalmente. Foi onde ele citou na sala de aula. Não, é no de ação, tudo bem, mas. Quer dizer, o bomba de sódio de potássio é importante, mas é justamente isso, né? O canal de vazamento seria no potencial de ação e a bomba de sódio de potássio no de repouso. Mas, enfim, pode ter sido uma mudança mesmo. Não tô falando que você tá errada, tá, gente? Nem o Santiago, obviamente. É só que a gente realmente não sabia. Não foi a forma que a gente aprendeu. Mas a gente tira essa dúvida com ele. O potencial de repouso depende de canais dependentes de voltagem. Então é a mesma coisa, né? A gente a gente aprendeu que depende da bomba de sódio e potássio, tanto que é o gabarito do estudo dirigido, mas a gente tira essa dúvida com ele. Na condição celular de repouso, as concentrações extracelulares de sódio e de cloro são semelhantes. É verdadeiro, né, na condição de repouso celular. Tanto as concentrações de sódio quanto de cloro vão ser, de fato, semelhantes, né, extracelularmente e intracelularmente. Então, vai ter quase a mesma quantidade, tanto dentro quanto fora da célula. Isso porque é necessário, né, para manter o equilíbrio osmótico e elétrico dentro das células, né? Então, precisa ter a mesma quantidade de carga, tanto dentro quanto fora, para ela estar em equilíbrio, senão vai ter mudança elétrica. Na condição celular de repouso, as concentrações extracelulares de sódio e potássio são similares. É falso, né? A concentração extracelular de potássio vai ser significativamente maior do que de potássio extracelularmente. Isso porque a célula precisa estar negativa, ela precisa estar mais negativa do que o exterior. E isso é necessário para ter a criação do gradiente eletroquímico, né? Que é utilizado em diversas funções, como a geração do potencial de ação. O 15 ele pulou a questão do estudo dirigido. 16. Gabriel, faz aí, Gabriel. Tá. Aqui na 16ª, né? Os canais de vazamento apresentam estados aberto e fechado. Pode passar. Essa é falsa, porque os canais de vazamento, como o próprio nome diz, né? Eles estão ali para vazar mesmo, para fazer basicamente um escoamento. Então, eles estão sempre abertos para permitir a passagem aqui, está dizendo livre de íons para fora do contexto celular, um sistema de transporte passivo.
O que vai acontecer é que isso vai ser um equilíbrio feito automaticamente, né, por osmose. Então, os íons vão se deslocar automaticamente sem nenhum tipo de transporte ativo, sem gastar energia também. Teve uma pessoa que pode perguntar. Oi, consegue me ouvir? Dá para ouvir sim. Tá. Uma dúvida, sobre esses canais de vazamento, vocês falaram que ele ocorre por transporte passivo, né, por difusão, e minha dúvida é se os íons, esses elementos que passam por ali, é só da célula neuronal de dentro para fora ou também vale de fora para dentro? Esses canais de vazamento, eles geralmente, se eu não me engano, Tanto pra fora focam quanto em um pra caminho. dentro. Eles têm Vazamento, e por isso que essa eles via sempre estão dupla, né? abertos, né? Tá. Desculpa, tô falando com você, que eu não tô conseguindo te Não tem ver, eu não tô problema. vendo se você tá respondendo. Não tem problema. Não, mas eu entendi, Mas eles estão obrigado. sempre abertos, né? Então, vai tanto pra dentro quanto pra fora, mas geralmente pra fora. 17. Cloro pode entrar na célula através de canais dependentes de ligante. Isso é verdade. Tá? Existem uns canais específicos pro cloro, então os canais de cloreto, no caso, né, que são ativados por ligante ou ligando dependentes, né, que é a mesma coisa, basicamente, com um nome diferente. Permite o influxo de íons de cloreto quando o ligante específico se liga ao canal. O que isso significa na prática? Esses canais vão permitir o acesso do cloro à célula, né, ao meio intracelular, mas só quando tiver um ligante que permita essa passagem. Se não tiver esse ligante, essa transmissão não vai acontecer. Então, o cloreto não vai entrar, né, não vai ter um influxo de íons de cloreto. Pode passar. A ação de neurotransmissor requer a sua entrada na célula pós-sináptica. Essa é falsa. Tá? A ação de neurotransmissores não necessariamente requer sua entrada. Pode ter, aqui como está dizendo, recaptação ou atividades na fenda sináptica. Recaptação, gente, é quando tem a troca, né, mas o neurotransmissor ele é recaptado, então ele volta para onde ele tinha saído, né? Essa recaptação é o caminho contrário que o neurotransmissor faz. 19. A ação de neurotransmissor no terminal requer canais de cálcio dependentes de voltagem. Isso é verdade. Quando o potencial de ação atinge o terminal pré-sináptico, os canais de cálcio dependentes de voltagem são ativados. Tá? Esses canais eles são importantes para permitir que os íons de cálcio entrem nessa célula, e aí vai ter a liberação a fusão das vesículas, né? Essas vesículas elas fazem o transporte, tá, dos neurotransmissores dentro do corpo celular, dentro do axônio. 20. Como regra, GABA e glutamato são, respectivamente, inibitório e excitatório. Essa é verdade, tá? O GABA ele é inibitório e o glutamato é excitatório. Não tem muito mais além disso, é isso mesmo. 21. Como regra, acetilcolina e noradrenalina são, respectivamente, neurotransmissores inibitório e excitatório. Isso é falso, mas é importante destacar que a acetilcolina ela vai ser excitatório no sistema nervoso central, mas ela é inibitória no batimento cardíaco, então depende muito do contexto que a acetilcolina está. Já a noradrenalina, ela é excitatória mesmo. Neurônios podem ter receptores para até 4 tipos de neurotransmissores diferentes. Isso é falso, né? Porque a gente não consegue determinar um número exato, né? Os neurônios eles podem ter vários tipos de receptores para um neurônio específico, então é neuroplasticidade, né? Então a gente vai ter diversas. É difícil determinar um número exato, pode ter mais, pode ter menos. O número de sinapses sobre um neurônio varia entre 1.000 e 5.000. Falso, né? O número de sinapses pode chegar a aproximadamente 20.000. É o número que a gente tem de estudo. O transporte axoplasmático leva vesículas do corpo neuronal até os terminais. É verdadeiro, as vesículas sinápticas, né, elas vão ser transportadas por uma proteína chamada cinesina até os terminais. Aí ali tem a imagem, né, da cinesina, ela é esse negocinho verde, levando a bolinha, que vai ser a vesícula sináptica. Então, ela permite esse transporte. As sinapses excitatórias são mais numerosas do que as inibitórias. Isso é verdadeiro, né? As sinapses excitatórias existem em maior quantidade, porque a gente precisa estimular sempre, né, o impulso nervoso. A gente está sempre tendo estímulos e a maioria dos nossos estímulos são excitatórios. Então,
A gente precisa estar sempre funcionando, né, com o nosso sistema nervoso. E apenas uma sinapse inibitória ela é capaz de parar um fluxo inteiro de estímulos, né? Então, se a gente tivesse uma sinapse inibitória em número maior do que excitatório, nosso cérebro ia ser bem mais lento do que ele precisa ser mais rápido do que seria, né? 26. O mesmo neurotransmissor pode ter efeito excitatório em alguns neurônios e inibitório em outros. Então, essa condição, isso é uma condição que varia, tá? Então, aqui está dizendo, o exemplo que a gente tem aqui é da dopamina, que pode, em baixas quantidades, causar um descontrole motor, como na doença de Parkinson, mas também pode ser uma recompensa, né? Então, assim, isso é muito contextual também, tá? Vocês podem ver que, tipo, aqui como está dizendo, no caso da doença de Parkinson, você vai ter o descontrole motor, que é uma falta de inibição mesmo, mas a dopamina, ela é excitatória no sistema de recompensa do nosso corpo. Pode falar, Helena. Exemplo também de neurotransmissor que pode ser excitatório e inibitório seria também a acetilcolina, igual foi naquela outra questão que falava? Então, a acetilcolina, eu acho que ela tem a ver também com os batimentos cardíacos, né? Deixa eu só dar uma você tinha conferida falado aqui. que no batimento... É isso mesmo, a acetilcolina, ela pode ser tanto, igual eu falei, né? Depende do contexto que ela tá. Ela pode ser Isso. excitatória, mas em outros órgãos ela pode ser inibitória. No batimento cardíaco, Isso. ela é inibitória. Mas ela é excitatória Para no contração muscular sistema comum. nervoso central para contração muscular, isso. É. Então depende. Então, isso é bem contextual mesmo. Vocês podem ver que, né, a acetilcolina e a dopamina são contextuais também. E é isso. Agora, de cabeça, realmente não vou saber de outro exemplo, mas eu posso, né? Se alguém tiver alguma dúvida ainda sobre isso, pode dar uma olhada, não tem problema. 27. A entrada de sódio num dendrito acontece comumente através de canais dependentes de voltagem. Isso é falso porque acontece pela bomba de sódio e potássio, né? O transporte de sódio vai acontecer pela bomba. Pode passar, por favor. A voltagem limiar dos neurônios tem valor positivo. Isso é falso, os valores se encontram aí menos 55 milivolts, né? O potencial de repouso, o potencial de repouso é negativo, o limiar também é negativo. A única coisa que é positiva no nosso gráfico de potencial de ação é o pico mesmo, né? Então, um pico de 30 milivolts. 29. A voltagem limiar de neurônios determina a abertura de canais de potássio. A abertura dos canais de potássio vai ocorrer no final do processo sináptico, né? Então, assim, o que acontece? A gente tem a despolarização, né? E aí depois chega ao pico. O potássio, ele vai entrar para compensar, né, essa descarga elétrica que aconteceu. E esse processo, ele é super importante para poder voltar a célula para o estado original dela. Quando o potássio entra, vai acontecer a repolarização, né? E essa voltagem limiar vai abrir os canais de sódio também. 30. Os potenciais de ação se iniciam nos sou eu, né? Desculpa. Eu que fui embora também, nem pode ir. O potencial de ação se inicia nos dendritos e termina nos botões sinápticos. É falso, né? O potencial de ação ele vai iniciar nos axônios, ou exatamente no cone axonal, né? Ou zona de disparo, e vai propagar até o botão terminal. Então, dá pra ver ali na imagem, né? Vai ter o corpo celular, aí tem o axônio, e ali no cone axonal, que é na parte do axônio, né, a gente vai ter vai iniciar a propagação do potencial de ação. O pico do potencial de ação é próximo do potencial de equilíbrio do sódio. É falso. O pico do potencial de ação vai ser mais 30 milivolts, aí o potencial de equilíbrio do sódio é de 55 milivolts positivo. Então, tem uma diferença bem grande. A variação de voltagem que acontece quando se produz um potencial de ação é de aproximadamente 100 milivolts. É verdadeiro, né? Vai iniciar em menos 70 milivolts e encerrar em 30 milivolts, então vai ser uma diferença realmente de 100 milivolts. O potencial de ação inicia-se com a abertura de canais de sódio e termina quando esses canais se fecham. É falso, né? Vai terminar quando os canais de potássio se abrem após o fechamento dos canais de sódio, né? Então,
termina quando os canais de potássio se abrem, porque vai entrar o potássio na célula de novo, a célula vai voltar a ser negativa, e aí depois do fechamento dos canais de sódio, porque aí o sódio vai sair e a célula não vai estar mais positiva. Comumente, anestésicos locais bloqueiam canais de sódio dependentes de voltagem. É verdadeiro, os anestésicos eles vão impedir o fluxo de sódio, e aí, por impedir o fluxo de sódio, não vai ter o potencial de ação, né? Então não vai ter esse diferencial elétrico, e se não vai ter o potencial de ação, não vai ter propagação de informação, e vai estar anestesiado, né? Então não vai estar sentindo a informação que está acontecendo. No potencial de ação, existe um intervalo em que há, ao mesmo tempo, entrada de sódio e saída de potássio. É verdadeiro. A fase inicial do potencial de ação, né, vai ter um intervalo que vai ter entrada de sódio e, eventualmente, saída de potássio. Então, a célula vai estar se polarizando, se repolarizando, e pode sim acontecer esse processo em conjunto. 36. Quanto maior o estímulo que atinge um neurônio, maior a amplitude dos potenciais de ação que esse produz. Essa é falsa, tá? O que acontece é que o potencial de ação, ele não tem variação no resultado do estímulo que ele produz, tá? Olha, pode passar, por favor, rapidinho. Desculpa, Obrigado. estranho. Não tem problema não, isso é normal. O potencial de ação, ele não tem um resultado... Ele não tem um resultado modulável, né? Então, sempre vai ter o resultado, o pico vai ser sempre 30 milivolts, positivo, né? E aí, por isso, a saída de informação sempre vai ser a mesma. O que pode acontecer é que, se você disparar vários potenciais de ação, um atrás do outro, você consegue ainda ter algum tipo de variação, mas não é tanta, é muito pequena. Até porque a célula precisa chegar ao limiar, do limiar, ter o potencial de ação, ir ao pico, voltar do pico, repolarizar para depois fazer o processo todo de novo. Então, assim, essa variação não acontece. Aqui a gente tem os potenciais graduados, né, 37, que se propagam com mais velocidade que os potenciais de ação. Falsa. Não é falsa, é verdadeira. Eu errei. Gente, cansaço, desculpa. Os potenciais graduados são dependentes do estímulo que lhes é apresentado. Então, assim, realmente foi uma confusão minha, mas é porque, assim, o potencial graduado, né, que eu estava falando, o potencial de ação, ele não tem essa variação, né, e ele vai ter uma amplitude de acordo com o estímulo inicial. Quanto maior o estímulo, maior a velocidade de propagação. Tá? Então, os potenciais graduados, eles conseguem sim ter essa variação diferente do potencial de ação, que é tudo ou nada. 38, os potenciais graduados podem ter duração maior que de potencial de ação. Isso é verdade, né? Se o estímulo for constante, o potencial também vai ser constante. Né? O potencial de ação tem essa condição de tudo ou nada, mas o potencial graduado pode ter essas variações com constância também. Então, você pode ter estímulos com saídas diferentes, né, e com durações diferentes. 39. A condição saltatória é característica de axônios mielinizados. Essa é verdade, né, que nem a gente tinha falado antes. Existem espaços entre as bainhas de mielina. Nesses espaços é como se o fluxo nervoso pulasse, né, entre esses intervalos. E aí isso torna a transição mais rápida. 40. Durante o período refratário relativo, os canais de sódio dependentes de voltagem estão inativados. Isso é falso. Durante o período refratário relativo, eles ficam abertos, possibilitando um novo potencial de ação caso o estímulo não seja suficiente para tal. Então, o que acontece, né? Durante a recuperação da célula, do neurônio pro potencial de ação, se ocorrer um estímulo suficiente para causar outro potencial de ação, nesse período refratário relativo, isso é possível, tá? Agora, no período refratário absoluto, isso não acontece. Então, vai ter que esperar mais um tempo para poder fazer uma nova transmissão. Gente, rapidinho, só para eu ver o tempo. Eu acho melhor de abrir outra já. Quer que eu abra aqui? Tá acabando aqui. Pode abrir, por favor. Tá. A gente vai abrir outra chamada, gente, porque tá acabando o tempo, aí eu mando no grupo para vocês entrarem. Ou dá para mandar aqui no chat também, né? Eu mando nos dois. Conseguiu, Gabriel? Gente, eu vou mandar no grupo, porque vai acabar em um quase já. minuto. Aí eu mando no grupo pra vocês, não tá vai bom? dar tempo no chat mais. Vou fechar aqui. Gente, a gente organizou da seguinte forma, né? A gente colocou o número 1 e aí colocou a resposta na frente. Então não tá na ordem que tá na tabela mesmo.
Então, a acetilcolina, a resposta seria que é liberado por axônios pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo. Isso vai acontecer, né, porque é o principal neurotransmissor dessas fibras nervosas. Então, o sistema nervoso autônomo, a acetilcolina vai ser o principal neurotransmissor e vai ser liberado no axônio pré-ganglionar. Botão terminal. Contém vesículas sinápticas. As vesículas sinápticas, né, vão ter, como eu mostrei na imagem, né, vai ter a função de transportar o neurotransmissor pela membrana, que vão ser liberados no botão terminal, para poder ter a comunicação, né, entre os neurônios. Cálcio. Durante o potencial de ação, sua entrada promove exocitose. A exocitose, né, vai ocorrer por meio da fusão de vesículas, que é justamente o que o cálcio permite fazer, né? Ele permite a fusão de vesículas, e isso vai permitir o transporte através da membrana plasmática. Córtex Ô, Rafael, cerebral. rapidinho, acho que tinha uma pessoa com a mão levantada aqui. Acho que era a Helena. Você tá com alguma dúvida, Helena? É que eu tinha olhado aqui a parte da prova, mas aí não, depois eu confundi aqui. Que eu ia perguntar, mas tá tudo certo. Ah, mas já foi então, né? Sim, foi sim. Tá de boa então. Seguinte, então. Córtex cerebral. Vai possuir 6 camadas celulares com diversas funções, como processar informações sensoriais e controlar o movimento. Essa é a resposta, né? Não, possui 6 camadas celulares, é porque eu não dei espaço. Então, essas 6 camadas celulares, né, vai ter diversas funções, como processar informações sensoriais, controlar o movimento, e ela vai ser a parte externa do cérebro e vai desempenhar funções cognitivas superiores. Então, coisa que demanda mais especialização. Espinho dendrítico. Ele contém receptores sinápticos. O espinho dendrítico, ele vai ter dendritos, né, áreas do corpo celular, que vão receber a sinapse. Então, é a parte do neurônio que vai receber a sinapse, então vai receber as informações, a parte do corpo celular. Potássio. Durante o potencial de ação, sua saída produz repolarização. Com a saída do potássio, o interior da célula volta a ficar negativo e assim acontece a repolarização. Gente, esse processo é importante, né? Por causa da repolarização, ela vai regular a célula para o estado original dela. Né? A gente tem a sétima, que é o sódio. Tá? A sua entrada gera um potencial pós-sináptico. Logo depois do pico elétrico vai ocorrer um estímulo forte, e caso ocorra um estímulo forte o suficiente, ocorre um novo potencial de ação, né? Que nem a gente tinha falado antes. Neuropeptídeo, sintetizado no corpo celular. Então, os neuropeptídeos, o que eles são? Né? Os neuropeptídeos são aminoácidos, né? São aminoácidos que atuam no nosso cérebro. A gente tem alguns neuropeptídeos no nosso cérebro que agora de cabeça eu não vou ter nenhum exemplo. Mas se eu não me engano, não vou conseguir ter exemplo não. Mas o neuropeptídeo ele sempre vai, né, ser sintetizado no corpo celular, tá? Mas eu vou dar uma olhadinha aqui no exemplo, só para ficar mais fácil. Pode passar, Rafael, por favor. A gente tem os neurotransmissores pequenos aqui, tá? Eles são sintetizados no terminal, então a gente tem dois exemplos aqui que são acetilcolina e dopamina. A diferença deles para os neurotransmissores normais é o tamanho mesmo, porque, enfim, o tamanho físico deles mesmo, né, é diferente. Tá, aqui um exemplo de neuropeptídeo que realmente eu não... Isso, tem isso também. Tem essa diferença também. Aqui, só para voltar, né, um exemplo de neuropeptídeo, a gente tem essa proteína, aqui a gente tem, Deus do céu. A gente tem, são cadeias de aminoácidos, tá? Não tem muito. Tem neuropeptídeo Y, por exemplo, né, que é importante. Mas no geral é isso, são cadeias de aminoácido mesmo, tá? Tem a substância P, que é para transportar sinal de dor. Tem a endorfina, que inibe dor. A neuropeptídeo Y, né, que tem a ver com a fome. Vocês vão aprendendo, acho que para P3 tem essa matéria. É isso, basicamente. Endorfina, neuropeptídeo Y. Isso. Noradrenalina é liberado por axônios pós-ganglionares do sistema nervoso simpático, tá? É um neurotransmissor excitatório responsável por vários mecanismos. A noradrenalina, a gente vai encontrar ela, enfim, em vários contextos, né?
principalmente no sistema de luta ou fuga. Quer que Raiz continue aqui para dorsal da terminar? medula espinhal. Faz tempo, continua. Raiz dorsal da medula espinhal. Informação aferente. Então, a raiz dorsal vai estar relacionada com a informação que vai chegar. Então, e a raiz dorsal é responsável pela transmissão da informação do corpo para o cérebro. Por isso que a via aferente está nela, né? Então, a informação dos órgãos, do corpo, do meio externo para o cérebro. Raiz ventral da medula espinhal. Aí seria a informação eferente, né? A raiz ventral ela vai ser responsável pela transmissão de informações do cérebro para o corpo, os músculos, as glândulas, né? Então, por isso que a via eferente está nela. Sistema parasimpático. Aumenta a secreção salivar. Então, o sistema parasimpático vai ter diversas formas que ele vai se manifestar no nosso corpo, né? Uma delas é estimular a produção de saliva a partir do relaxamento, mas ele também diminui o batimento cardíaco, acho que ele dilata a pupila do olho, enfim, ele tem diversos mecanismos. O sistema simpático, ele vai reduzir a secreção salivar. Ele inibe, né, a produção de saliva, e um exemplo que eu coloquei para poder lembrar, né, que quando a gente está ansioso, uma das sensações mais comuns é de boca seca. Zonas de disparo. Contém canais dependentes de voltagem. Os canais dependentes de voltagem são responsáveis pelo fluxo de neurotransmissores dentro da célula. Se a zona de disparo é a área que tem que ocorre, né, o potencial de ação, então é muito importante ter esses canais dependentes de voltagem, porque é justamente onde vai ter a diferença de voltagem. Agora a gente tem a parte discursiva, né? Eu queria que vocês tentassem responder para, né, estimular a resposta discursiva de vocês mesmo. Aí eu pensei em colocar a pergunta aqui, vocês responderem, depois a gente falar a resposta, porque às vezes, o Santiago tem mudado um pouco a forma como ele cobra a prova, então é importante vocês praticarem a questão discursiva. Aí só digitar aqui rapidinho, gente. Gente, eu escrevi PA, mas só para facilitar, mas é potencial de ação, tá? Aí vocês dão uns 3 minutinhos para vocês responderem, se vocês quiserem ligar o microfone também, fica a critério de vocês. Alguém conseguiu responder? Quer ligar o microfone para falar com a gente? Pode ser só a primeira pergunta, tá, gente? Espero mais tempo pro resto. Só que eu vou adiantar. Ok? Senão eu vou para já ter a resposta. Acho que eu vou direto, então, né? Vou compartilhar aqui. Eu respondi, eu não tava falando porque eu tava esperando a galera pra poder não falar assim, né? Vai que eu atrapalho eles. Mas eu coloquei que a propriedade tudonada surge devido aos canais de sódio, né? E que é quando a membrana atinge um determinado limiar. Se esse limiar for alcançado, existe potencial de ação. Caso ele não seja alcançado, não existe potencial de ação. E na segunda, calma aí que eu escrevi no meu WhatsApp. Eu coloquei que o neurônio usa a frequência dos potenciais de ação. E os estímulos mais intensos causam mais disparos, né? Ou seja, uma maior frequência de potencial de ação, enquanto estímulos mais fracos causam uma taxa menor. Acho que seria um pouco isso. Mas eu deixei bem, assim, objetivo. Acho que a primeira parte tá certa, né? A gente respondeu mais pela, tipo, por que que precisa dela, né? Que seria, no caso,
a necessidade do estímulo romper com o limiar, mas realmente é igual você falou, né, pelos canais de sódio. Já a outra parte, né, na verdade, como é tudo ou nada, né, é aquilo ou não é. Então, não tem isso de estímulo mais forte, estímulo mais fraco. Tudo vai ser o mesmo impacto, né? Mas a intensidade pode ser regulada pela frequência. Então, se atingiu, aí o PA vai ser propagado na totalidade, né? Mas a frequência de quantas vezes esse estímulo está acontecendo. Não sei se foi isso que você quis dizer, mas na questão da intensidade mais fraca ou mais forte, não tem muito como medir isso, porque vai ser a mesma coisa para todos, né? Tem que atingir aquele limiar. Se vocês quiserem agora fazer o número 2. A ação excitatória poderia ser através da abertura de canais dependentes de voltagem e a inibitória é na abertura deles? É isso? É claro, né? Explicaria isso de uma forma, né, bonitinha e tal, conectivos, mas é que eu fiquei em dúvida nessa 2. Tava falando. Gabriel, você quer falar? Desculpa. É que eu não tô te vendo, eu esqueci. Não, não tem problema, não. Então, aqui tá dizendo. Pode falar. Pode falar. Você já Não, pode começou, pode terminar. Vou beber água, pode ir. Tá. Você pode, por favor, repetir a resposta que você deu? Helena, né? Isso. É sobre Pode, a por favor, 2, repetir a né? resposta? Isso. Aham, claro. Na verdade, não foi nem uma resposta, foi mais uma pergunta para vocês, que eu fiquei com uma certa dúvida. Sobre a ação excitatória, ela se dá pela. Poderia responder assim: ela se dá pela abertura de canais dependentes de voltagem e a ação inibitória é a não abertura desses canais? Então, a gente aqui, para essa questão, né, a gente tem a resposta como o excitatório é a despolarização da membrana com entrada de sódio ou cálcio, né? Então, o que vai acontecer? Isso vai acontecer quando tiver a entrada de algum desses dois íons. Não necessariamente, né, como você falou, dos dependentes ligantes, foi isso? E inibitório é quando tiver essa hiperpolarização da membrana. A hiperpolarização é quando você... quando o polo, né, fica mais negativo. Então, tipo, se o potencial de repouso dele é negativo, ele fica mais negativo, tá? Com a entrada de potássio ou cloreto, né? Então, assim, isso é uma questão mais de... É uma questão mais da carga elétrica mesmo, né, disponível. Então, aqui a gente tem mesmo a entrada de certos íons que propicia essa ação, né, excitatória inibitória. Isso é contextual, que a gente falou, né? Alguns podem ter enfim, vários neurotransmissores podem ter várias funções diferentes, mas aqui é mais essa questão mesmo, dessas entradas desses íons, que eles que vão coordenar essas mudanças. Eu entendi o que você quis dizer. Tecnicamente, tipo assim, tá certo, mas eu acho que pode ser perigoso se você for por esse lado. Eu não sei como o Santiago te levaria, porque ele tem muitas dessas coisas de não necessariamente vai ser pelo canal. Sim, precisa do canal, né, para entrar o sódio, o potássio, e também precisa do sódio e do cálcio, e também precisa do potássio pro cloro, mas é mais, tipo assim, você se apegar mesmo o efeito que vai causar na célula. Então, se tem um efeito excitatório, né, provavelmente porque a célula ficou positiva, e se foi inibitório, porque a célula ficou negativa e teve menos ação, menos impulsos, né? Então, acho que é melhor você se apegar por esse lado e não pelo dos canais. Não que necessariamente você esteja errado. Deu pra entender?
Deu sim. Obrigada. Alguém quer responder a 3? Querem responder a 3 aí, por favor, gente? A gente dá uns 2 minutinhos se vocês responderem. Oi, dá para ouvir? Dá sim, dá para ouvir. Bom, ali aquela afirmação tá certa, né? Os neurônios não produzem potencial de ação, e ainda assim consegue transmitir informação, porque esses neurônios usam outro tipo de mecanismo, que é o potencial graduado ou local. Isso? A gente tem a sinapse química, né? A sinapse química também pode acontecer, mesmo que tenha uma quantidade baixa né, de estímulo para propiciar um potencial de ação, pode ter essa sinapse química, sim, em menores quantidades, né? Então o estímulo vai ser menor. Então aqui a gente tem como exemplo a produção de informações por meio de dopamina, serotonina, acetilcolina, GABA e outros gases, né? Então o que são esses gases aqui, por exemplo? Esses gases aqui, eles contam como, por exemplo, o óxido nítrico, que é muito importante também para os processos de humor, né, do nosso cérebro. Então, a gente tem, sim, essa transmissão, mesmo que não haja potencial de ação. Entendeu? E também Tá certo, o né? potencial graduado também poderia ser. Acho que a gente interpretou mais a pergunta em questão de enfim, né, de outro, não pensando no potencial, mas o potencial graduado também é um mecanismo e também é capaz de transmitir informação, né, se não tiver potencial de ação. É isso, gente. Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Como é que vocês estão se sentindo para a prova? Vocês estão mais nervosos? Estão mais calmos? Como é que estão? Bom, eu falo por mim, eu tô bem apreensivo. Tá nervosa? Cara, Gente, Eu é tranquilo, gente. normal, assim, vocês porque chegarem para fazer essa disciplina, né, e assustar. eu acho que é meio absurdo, porque parece É que eu normal, é muita estudo, estudo, informação, estudo, assim, é um conteúdo pouco interpretativo, né? acho que eu tô falando em cima do Gabriel. Deixa você falar. Pode falar, Não, Fernanda. fui eu que não percebi, você me perdoa, pode falar, sim. Não, mas é que parece que, tipo, eu estudo e ainda tem mais coisa pra estudar, sabe? Não parece que a matéria fica completa nunca, tá ligado? E é muito agoniante isso, porque, sei lá, tipo, pelo menos eu que venho de história, a gente, em história é um pouco mais tranquilo, assim, sabe? A gente pega um texto, vai relacionando com outro e tal, de uma certo período que aconteceu, são certos autores, e a gente relaciona aquilo de uma forma bem mais tranquila. Agora, pô, você pegar a Nato, vai, tipo, parece que eu não estudei tudo ainda, sendo que eu acho que eu estudei tudo, tá ligado? Eu fico com essa sensação, assim. É um campo muito vasto mesmo, né? Por isso que você tá com essa sensação, tipo, realmente você vai. Quanto mais você estuda, mais você encontra detalhes pequenos que você não sabia, e aí, tipo, isso é completamente normal, tá? E esse espanto também com essas primeiras provas do Santiago é comum também. Como são disciplinas menos interpretativas, né? Não tem mais muito espaço para interpretação, muito espaço para o subjetivo mesmo.
são coisas mais objetivas, então, tipo, funcionamento e, né, tem uma... Enfim. Mas, assim, atentem-se para os processos principais, né? Então, tipo, como que funciona a transmissão de informações nervosas, né? Enfim, como esses processos funcionam. Entendam, né, o principal mesmo. Se quiser aprofundar, pode aprofundar, mas o importante é saber mais essas questões, né, que são centrais. Então, tipo, entender os processos, entender os mecanismos, né? E é isso, assim. Eu só queria tranquilizar vocês, porque, assim, pode só seguir mesmo o que a gente deu, né? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que a gente explicou que não ficou bem, né, não deu para entender bem, vocês podem mandar mensagem no WhatsApp. É isso, gente. Se vocês quiserem, qualquer momento, vocês podem tirar dúvida com a gente. Tá? E eu vou aproveitar também para perguntar do Santiago esse negócio da bomba de sódio de potássio, para tirar essa dúvida para vocês e mando lá no grupo. Podem ficar tranquilos, gente. A prova dá medo, e todo mundo bota medo mesmo, mas ele costuma ajudar bastante na questão da pontuação. E ele não costuma cobrar muito diferente do que está no estudo dirigido, então ele sempre passa os capítulos dos livros e tal. Mas, e é sempre bom ler, né? Porque já te dá uma base muito boa, mas geralmente ele cobra mais o simples mesmo, que é o básico que tá no estudo dirigido. E pode ficar tranquilo, você só estudar estudo dirigido. Os slides dele também é importante. E é isso. Espero que a Helena levante a mão, não sei se ela quer falar, se foi sem querer. Ai, desculpa, foi sem querer. Tudo bem. Eu Não tem espero que problema a não, que é isso. monitoria tenha ajudado vocês. A gente vai ver o negócio da bomba, né? E se tiver alguma dúvida, igual o Gabriel falou, pode entrar em contato. E é isso. Mas podem ficar tranquilos, a prova não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas fazem ser. Eles costumam cobrar apenas o básico mesmo. E é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá tranquilo. Imagina, gente. Muito obrigada a vocês por terem assistido. A gente vai disponibilizar os materiais. O Gabriel tem que upar o vídeo, então vai demorar um cadinho ainda, tá? Mas os slides eu já vou disponibilizar. E é isso. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigado, viu? Boa noite.